Eu Kaique, bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito ou não é inscrita, já se inscreve para não perder nenhum conteúdo, curta esse vídeo e também compartilha com seus amigos concurseiros. Sempre tem orientações importantes para vocês. Hoje eu vou produzir uma prova discursiva para o concurso DPEM, ao vivo, sem cortes, sem edição, da forma como você vai fazer lá na sua prova. Eu vou comentar todas as partes da discursiva, indicar o que deve ser colocado, o uso de conectivos e também os argumentos. Eixo temático 3, lá do edital DPEM, lá no conteúdo de atualidades, políticas públicas de segurança pública e cidadania, o assunto, o recorte temático, os desafios da segurança pública no Brasil. Essa discursiva é exclusiva do Manual da Discursiva. Então, são modelos inéditos, simulações que eu elaborei com base nos conteúdos que constam lá no tópico de atualidades. Além disso, a produção do texto, a redação que você deve desenvolver em relação a esse assunto, também você vai encontrar no Manual da Discursiva. São 17 modelos elaborados por mim que possuem avaliação nota máxima. Começamos aqui com os textos motivadores. É o perfil da prova discursiva da Banca SESC. Você vai encontrar isso lá na sua prova. São fragmentos antes da proposta temática. Aqui no primeiro, a ação mais urgente e necessária é a mudança de mentalidade por parte dos gestores públicos que são responsáveis pela segurança pública. São eles que lidam diretamente no planejamento de estratégias e entendem a dimensão da violência no Brasil. E o segundo texto motivador: um verdadeiro plano de segurança pública, para além das meras artificialidades jurídicas ou estratégias oficiais de expansão do aparato penal, deve se pautar por mudanças concretas no sentido da redução do processo de criminalização e do aprimoramento do modelo de justiça em sentido amplo, a começar pelos órgãos policiais. A primeira orientação que eu faço em relação aos textos motivadores: leia e releia e também faça marcações das palavras mais importantes, que nós chamamos aí de palavras-chave, porque elas vão te dar ideias do que pode ser colocado lá na discursiva. Considerando que os textos anteriormente apresentados têm caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema: o contexto da segurança pública no Brasil e sua relação com o sistema prisional. Ao elaborar o seu texto, aborde os seguintes aspectos. Temos 3 tópicos, eles precisam aparecer na discursiva, porém não basta respondê-los. Você precisa demonstrar aqui na sua produção progressão textual, uma ligação entre todas as partes. Por isso é importante uma introdução que contextualize o tema, o enfoque temático do seu texto, e depois você produz um parágrafo para cada tópico. Então nós temos aí no primeiro: discorra sobre o cenário da segurança pública no Brasil. Depois, aponte quais são as implicações para o sistema prisional. Os problemas da segurança pública refletem no sistema prisional. E por último, terceiro tópico, aborde os desafios para a ação estatal. Começamos então com a introdução. Eu vou retomar o tema da prova discursiva, que é o contexto da segurança pública no Brasil e a sua relação com o sistema prisional. É uma introdução objetiva, tem aí entre 4 e 5 linhas no máximo, porque apenas você vai fazer aqui uma breve apresentação do que vai ser discutido. Vou começar da seguinte forma: temos aqui a folha onde será produzida. Lá você tem um máximo de 30 linhas para o seu texto. E é importante, antes de você começar a produzir os seus parágrafos, se atentar a um aspecto que é corrigido, aparece lá no espelho de correção, a apresentação do texto. Temos lá a legibilidade e o respeito às margens, então você tem que respeitar esses aspectos aqui na sua produção. Vou dar um espaço para iniciar o meu parágrafo. E aí eu começo o meu texto. A segurança pública no Brasil, estou retomando a proposta temática. Posso colocar aqui que ela enfrenta, atravessa problemas graves.
Aqui, em um período, uma frase curta, eu consegui fazer essa contextualização. Nesse contexto, crescem os índices de criminalidade em todo o país, afetando negativamente, vou colocar aqui o funcionamento do sistema prisional. Ok, vejam que eu utilizei aqui 3 linhas aproximadamente para a minha introdução. Fiz a retomada do tema. A segurança pública no Brasil enfrenta problemas graves, que é justamente o contexto da segurança pública, como está colocado aqui. E qual que é a relação desses problemas, do contexto da segurança pública, com o sistema prisional? Eu coloquei aqui que crescem os índices de criminalidade em todo o país, afetando negativamente o funcionamento do sistema prisional. Agora eu vou para o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, que responde o primeiro tópico. Dei aqui um espaço para o início do parágrafo. Vou utilizar um conectivo de relevância que pontua o início da minha discussão. Primeiramente, é preciso compreender o contexto da crise na segurança pública. Estou aqui respondendo ao primeiro tópico, qual é o cenário da segurança pública no Brasil. E aí eu vou elencar qual é o contexto dessa crise. Vou destacar aqui que uma das principais causas é a precarização do trabalho das forças policiais, que é resultado da ineficácia Estado sempre em letra maiúscula, porque é um agente, ineficácia do Estado em garantir. Quando eu coloco aqui ineficácia em garantir a ordem pública, traz a ideia do texto constitucional, que é dever do Estado garantir a ordem pública, a segurança é um direito de todos. Ok. Continuo aqui a minha argumentação, trazendo a consequência disso. Posso colocar como consequência ou consequentemente. Como consequência, o crime organizado, esse é o cenário então que nós vivemos em relação à segurança pública, avança com facilidade e aumentam os índices, ou posso colocar também taxas aqui, as taxas de crimes. Isso em todas as regiões. Continuo aqui com mais uma ideia que eu acho importante. Ademais, um outro conectivo que vai dar sequência, continuidade, os efeitos para a qualidade de vida da sociedade ou da população também são negativos. E agora eu vou dizer por quê. Pois o cotidiano das pessoas é marcado pelo medo de serem vítimas da violência. E aqui eu consigo desenvolver o primeiro tópico, respondendo justamente o que foi solicitado. O cenário da segurança pública no Brasil. Eu vou reduzir aqui a fonte para ficar mais próximo à letra cursiva em uma folha de redação. Continuando aqui,
Vamos para o nosso segundo tópico. Aponte quais são as implicações para o sistema prisional. Preciso agora fazer uma relação entre esse cenário da segurança pública, esses problemas, e o sistema prisional. Preciso estabelecer, então, esse vínculo. Vou utilizar também aqui um conectivo. Outro sim, que tem o mesmo sentido dessa forma, desse modo. Os problemas na segurança pública também afetam o sistema prisional. Ok. Agora eu vou colocar por que esses problemas aqui afetam diretamente o sistema prisional. Acho importante colocar falta de planejamento do Estado. Devido à falta de planejamento, a estrutura carcerária não comporta ou não atende, né? Você pode colocar também dessa forma, a demanda aqui o significativo número de pessoas que acabam sendo condenadas. Isso está aumentando no Brasil. Nos últimos anos. Continuo aqui a minha argumentação mostrando essa realidade, de que forma ela é retratada. Dessa forma, vou colocar aqui que há uma superlotação, a superlotação dos presídios e as péssimas condições pautam os noticiários com recorrência ou com frequência, não importa o termo que você coloca aqui, o sentido é o mesmo. Ok, vou finalizar aqui com mais uma ideia que é importante. Além disso, essa realidade ela determina a ocorrência de rebeliões. A superlotação é um dos motivos para as rebeliões nos presídios. A ocorrência de rebeliões. E também isso contribui para a atuação das facções criminosas dentro dos estabelecimentos. Ok, respondi o segundo tópico, meu segundo parágrafo de desenvolvimento. Vou para o terceiro, aborde os desafios para a ação estatal. Vou utilizar aqui um conectivo de conclusão, um conectivo que conclui a minha produção. Portanto, aqui eu vou colocar a solução que é necessária, a solução dos problemas na segurança pública, ela deve ser uma prioridade e, nesse sentido, aqui vou destacar aqui um dos principais desafios. Quando eu coloco aqui a palavra desafios, eu faço a retomada do tópico, desafios para a ação estatal. Nesse sentido, um dos principais desafios nesse caso para o poder público, ou para o Estado, a ação estatal, é o desenvolvimento de programas. Programas também eu posso substituir por políticas públicas ou estratégias, medidas, ações, tem o mesmo sentido. É o desenvolvimento de programas para ampliar
as ações e também os recursos. Neste caso aqui, recursos que são destinados às instituições. Instituições da segurança pública. Para não repetir o termo segurança pública, posso colocar responsáveis por essa área, responsáveis por essa pasta. É bom você já ir formando esse vocabulário. Responsáveis por essa pasta. Pasta da ideia de segurança pública. Então, eu coloquei aqui um dos principais desafios, que é justamente os programas que vão ampliar as ações e também os recursos destinados a essas instituições, e vou ainda acrescentar mais algumas medidas. Mais um conectivo, por outro lado. Posso também mencionar aqui o uso da tecnologia é um fator importante, é um desafio importante implementar a tecnologia. Por outro lado, dando continuidade, outras medidas precisam ser aprimoradas, porque essas medidas já existem, mas elas precisam ser aprimoradas, precisam ser melhoradas, precisam aprimoradas. E aqui eu vou citar quais são essas medidas, como o uso da tecnologia no combate ao crime. Outra medida também interessante é a gente colocar o controle da circulação de armas de fogo. Também a lei de drogas. Vou colocar aqui política de drogas para ficar mais amplo a ideia. Política de drogas. E também vou citar, como eu coloquei lá atrás, a precarização do trabalho das forças policiais, a questão do efetivo também, isso é importante, aumento do efetivo. E, por último, aumento do efetivo policial e a diminuição da desigualdade social. Coloquei então quais são esses desafios para superar os problemas da segurança pública, e assim eu desenvolvo os 3 tópicos da minha discursiva com coerência, coesão textual, porque todas as partes estão ligadas. A gente vai fazer uma leitura agora do texto na íntegra. Também tenho aqui argumentos que são pertinentes, coerentes com a realidade, e é isso que precisa aparecer lá na sua prova. A segurança pública no Brasil enfrenta problemas graves. Nesse contexto, crescem os índices de criminalidade em todo o país, afetando negativamente o funcionamento do sistema prisional. Introdução, contextualizo o tema e indico o que vai ser discutido de forma objetiva. Tenho aqui 3, e aí o mínimo é 4, 3 linhas, o máximo 5 linhas, para que você consiga produzir uma introdução objetiva. Os demais parágrafos eu tenho aí entre 7 e 8 linhas para cada parágrafo, somando aqui as 30 linhas que eu tenho lá no máximo na folha definitiva. Inclusive, eu fiz a produção dessa discursiva em uma folha de papel e consegui utilizar as 30 linhas de forma bastante satisfatória. Primeiramente, é preciso compreender o contexto da crise na segurança pública. Uma das principais causas é a precarização do trabalho das forças policiais, resultado da ineficácia do Estado em garantir a ordem pública. Como consequência, o crime organizado avança com facilidade e aumentam as taxas de crimes em todas as regiões. Ademais, os efeitos para a qualidade de vida da sociedade são negativos, pois o cotidiano das pessoas é marcado pelo medo de serem vítimas da violência. Outros sim, os problemas na segurança pública também afetam o sistema prisional. Devido à falta de planejamento, a estrutura carcerária não comporta a demanda de vagas para o significativo número de pessoas condenadas nos últimos anos. Dessa forma, a superlotação dos presídios e as péssimas condições pautam os noticiários com recorrência. Além disso,
Essa realidade é determinante para a ocorrência de rebeliões e a atuação das facções criminosas dentro dos estabelecimentos prisionais. Portanto, a solução dos problemas na segurança pública deve ser uma prioridade. Nesse sentido, um dos desafios para o poder público é o desenvolvimento de programas para ampliar as ações e os recursos destinados às instituições responsáveis por essa pasta. Por outro lado, outras medidas precisam ser aprimoradas, como o uso da tecnologia no combate ao crime, o controle da circulação de armas de fogo, a efetivação da política de drogas, aumento do efetivo policial e a diminuição da desigualdade social. Essa prova discursiva é uma das 17 lá do manual da discursiva DPEM. Então nós temos 17 simulações, conforme vocês viram aqui, a estrutura e o padrão de resposta, a produção do texto, onde você vai ter a base para produzir a sua prova discursiva, tem todos os argumentos, todos os tópicos são desenvolvidos e assim você consegue alcançar uma nota máxima. Para mais informações, entre em contato no link que aparece aqui na descrição desse vídeo. Para vocês, um forte abraço e até a próxima!